Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou mostrar este livro, Monstros Doentes. É de Emmanuelle Roldán, da editora SM. Esse livro, na verdade, ele tem 15 histórias. Dessas 15, eu escolhi 3, ao qual eu vou fazer uma breve resenha sobre o que me despertou a narrativa da história. O que eu posso dizer é que todas são muito boas e podem ser transportadas para a realidade da psicologia. Basta entendê-las como expressão do psiquismo. A forma de apresentação será única para cada história, portanto serão 3 vídeos. O primeiro com uma breve introdução sobre monstros e a história A Diaba Tem Angústia. No outro vídeo será O Gigante Tem Depressão e no terceiro vídeo A Ogra Tem Catapora. Vou iniciar com A Diaba Tem Angústia. Vou mostrar para vocês a simpatia da diaba. Olha como ela é simpática. Tá vendo? Bom, nesse primeiro vídeo, antes de apresentar a resenha da história A Diaba Tem Angústia, gostaria de esclarecer brevemente a minha percepção do entendimento do tema monstro. Sempre fui fascinada pelos monstros dos filmes, dos desenhos, da literatura, dos quadrinhos, e devo confessar que antigamente me perguntava o que levava a tanto fascínio por algo que muitos têm medo. Vocês que me ouvem, existe o mesmo fascínio? Vocês gostam de histórias que têm monstros? Bom, o meu envolvimento com a psicologia, ela foi aos poucos clarificando o que eles significavam para mim. Não acredito no sobrenatural, acredito no poder ilimitado da mente. Ou seja, todos os monstros são construções do psiquismo. São expressões de naturezas psicológicas que formatamos ou criamos, provenientes de como percebemos e entendemos a vida. Por considerar todos eles obras do psiquismo, não tenho medo de encará-los. Na ficção, seja em tela ou seja em quadrinhos. Como é a crença de vocês em monstros? É algo sobrenatural ou é uma criação da mente? Para a construção dessa resenha, eu fui procurar o significado de monstros no dicionário de símbolos de Jean Chevalier. Ele diz muitas coisas, mas eu escolhi alguns trechos. Monstro simboliza o guardião de um tesouro, como o tesouro da imortalidade, por exemplo. Isto é um conjunto de dificuldades a serem vencidas, os obstáculos a serem superados, para ter acesso afinal a esse tesouro, o material, psicológico ou espiritual. O monstro está presente para provocar ao esforço, à dominação do medo, ao heroísmo. Eles montam guarda à porta dos palácios reais, dos templos e dos túmulos. Em numerosos casos, o monstro não é, na verdade, mais do que uma imagem de um certo eu. Eu que é preciso vencer para desenvolver um eu superior, que eu acredito. São projeções, são imagens do nosso próprio psiquismo e ao qual sempre traz uma mensagem de um guardião que está guardando algo dentro de nós e que é muito precioso. Bom, dentre os tesouros que monstros guardam, o tesouro primordial é o que se refere ao espiritual, à alma. O psiquismo, o nome faz referência à essência humana. O guardião nos inclui, o guardião, ele nos incita
a despertar a conexão mente-psiquismo, o sentido da vida, a autoconsciência. Vocês percebem na sua luta diária com que tipo de monstros psicológicos travam batalhas? Tem consciência de que tesouros podem estar lutando para adquirirem? São batalhas que conscientemente desejam travar? Ou se veem impelidos para a luta? Mas não sabem que monstros são esses e nem que tesouros estão em busca de descobrir. E agora sim, vamos para Diaba tem angústia. Não é? Mais uma vez, a figurinha bonitinha dela. Bom, e aí eu inicio com o significado de diaba do dicionário do Jean Chevalier. Nele coloca: o diabo simboliza todas as forças que perturbam, que inspiram cuidados, que enfraquecem a consciência e fazem-na voltar-se para o indeterminado, para o ambivalente, centro de noite que age no subterrâneo. Enquanto divisor e desintegrador, o diabo preenche uma função, que é a antítese exata da função do símbolo, que é de reunir, de integrar. Uma reflexão. Psicologicamente existe a percepção dessas forças desintegradoras dentro de vocês, que podem enfraquecer a sua consciência, ou seja, a percepção de si mesmo no dia a dia, na sua vida, nos seus planos, que lhe fazem dispersos, desconectados consigo mesmo. Um exemplo, uma dessas forças são expressas nos pensamentos, que diz respeito ao mecanismo automático da mente, onde o tempo todo nós nos contamos histórias. Tudo que a mente consciente e o inconsciente, sem perceber, capta na nossa vida, na nossa volta. Histórias que nos transportam ou para o passado ou para o futuro e adormece o nosso foco no presente, dificultando uma interação lúcida, ou seja, com devaneios do nosso olhar e de nossa percepção, do ambiente e de nós mesmos. É aquela voz que não sossega nunca, está sempre falando alguma coisa para a gente. Ou nos traz angústia, ou nos traz tristeza, ou nos traz preocupação. A gente fica assim perdido e quando você volta, você perdeu um longo tempo aonde você está e o que você está fazendo. E isso é constante. Bom, na maior parte do dia, se percebe conectada a que tempo? Passado, presente, futuro. Essas vozes, elas estão muito mais falando de que tempo? Este adormecimento, muitas vezes do presente, tem interferência nas suas decisões, nas escolhas do presente? Em que área da sua vida? Hoje, nas suas emoções, pensamentos, escolhas e atitudes, são a expressão do que querem para vocês? Tanto na vida pessoal, como na profissional? A resposta dessas indagações podem ajudar vocês a identificarem se existe algo de diabólico dentro de você. E ter consciência é o primeiro passo para poder se desejar realizar algum processo de transformação. A presença dos diabinhos no nosso pensamento de forma corriqueira e constante pode levar à angústia. E agora o texto da autora sobre angústia. O que ela coloca? Angústia é uma espécie de medo. É como uma fera com garras que mora dentro de nós. Às vezes, ela se esconde na sombra, minúscula e invisível. Às vezes, sai atropelando o que acha pela frente. Louca, furiosa, arrasa a nossa vida. Algumas perguntas que nos fazemos em segredo podem despertar a fera.
perguntas existenciais, por exemplo, que são aquelas perguntas como: qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Essas perguntas que a gente costuma se fazer sobre nós e os nossos movimentos e as nossas intenções e os nossos desejos e por aí vai. Pode trazer angústia. Bom, existe em vocês alguma familiaridade com os dizeres da autora? Essa forma que ela colocou, né, de garras dentro da gente, invisível, pequenininho, e às vezes nos deixam loucos e furiosos. Existe alguma similaridade em vocês nisso? Uma reflexão. Existe a percepção de sentimentos negativos em relação a vocês? Tem algum gatilho, ou seja, tem algum fator ou algum acontecimento que desperta pensamentos e sentimentos angustiantes em vocês? Como costumam reagir? O texto da autora sobre sintomas. Assustado pelo grunhido do animal dentro de si, o angustiado perde o chão. Fica com o coração na boca. O pensamento foge. A respiração torna-se curta e entrecortada. Neste momento, ele não consegue recordar o ABC, nem distinguir o vermelho do verde, nem lembrar do próprio nome. Mais uma vez, desses sintomas relacionados pela autora, existe alguma similaridade em vocês? O que e o grau da intensidade? A autora coloca formas para adormecer a sua fera interior. Não é resolver ou não é dar conta da angústia, é adormecer. Adormecer no sentido da gente ganhar um tempo para ver o que a gente faz. E ela coloca 3 estratégias para se lidar com a angústia, ao qual considera como uma forma de adormecer a fera interior, ou seja, mas no seu entendimento as formas que mascaram a angústia. É um fôlego, né? Primeiro, uns a alimentam. Em seu modo deficiente, ela se manifesta como ganância, exploração, tecnologias descontroladas. E aí a reflexão em cima disso. Desses subterfúgios pela autora citados, né, percebem se existe algo de você semelhante? Nos momentos de angústia, buscam algo incessantemente num frenesi descontrolado? Se veem em grande parte do seu dia a dia tocados em realidades virtuais, camuflando a realidade em que vive? A segunda forma. Outros jogam fumaça para despistá-la. Em seu modo deficiente, elas se manifestam como ganância e materialismo. Podemos refletir. Psicologicamente, é quando a consciência de vigília está o tempo todo em volta da angústia, tendo como amenizar e camuflar a compulsão do ter, numa atitude de amenizar o sofrimento com o júbilo da compra, no consumismo irrefreado, alucinado e que dura muito pouco. Às vezes, é tão rápido que ao ter a mercadoria nas mãos, o bem-estar já se foi. E a necessidade de comprar entra num círculo vicioso. Muitas vezes, em seguida, causando emoções de menos-valia, acompanhado do sentimento de culpa. A compra compulsiva é só um dos exemplos, mas podem ser desencadeados em áreas como poder, sexo, drogas ilícitas ou ilícitas. Toda essa compulsão, seja do que for, é uma forma de adormecer, de amenizar essa angústia.
O terceiro ponto. Ainda tentam pegá-la pelas orelhas, para aos poucos tirá-la do seu habitat. Entretanto, entendo que possa estar envolvidas ações como violência, esportes de alta periculosidade, humor ácido, ser uma pessoa muito intimidadora. Existe alguma similaridade em vocês com alguma dessas estratégias para abafar a angústia? Como elas acontecem? Vocês têm controle sobre elas? Aí a autora coloca um tratamento, tá? No entanto, o animal diminuirá os olhos vistos se conversarmos sobre essas questões com alguém bem informado, que certamente saberá nos orientar. Se não for possível encontrar alguém assim, pois pessoas bem informadas são cada vez mais raras, a melhor coisa a fazer é deitar-se em posição fetal, com um bichinho de pelúcia bem fofo, mamar de uma mamadeira bem quentinha, mesmo que tudo isso pareça coisa de criança. Afinal, é um livro infanto-juvenil. Tá? Diante desses dizeres, a autora acredita que existem algumas atitudes saudáveis, construtivas, diante dessa dinâmica psíquica atuante em relação à angústia. Eu sou suspeita para falar, mas a psicoterapia é uma das grandes fontes que eu acredito. Atitudes construtivas, como o envolvimento com qualquer tipo de arte, seja pintura, escultura, jardinagem, colagem, o que for. Todo ato que promove sair da mecanicidade, do olhar para fora e proporcionar à pessoa uma diminuição do ritmo, um tempo para se observar a si e a sua postura frente à vida, no seu caminhar, na sua construção do presente, tende a aliviar a angústia. Portanto, a angústia, ela pode ser uma forma da pessoa diminuir o ritmo da sua vida e entrar num processo de autoconhecimento, de autodescoberta, que surge em decorrência desse olhar totalmente para fora, podendo significar um contraponto para o voltar-se para si, sair do automatismo, ir em busca da humanidade presente, mas sufocada e anulada da pessoa. E a autora adverte, e eu concordo, cuidado com quem se envolve, pois pessoas sensatas e equilibradas às vezes é difícil de se encontrar, mesmo entre os profissionais, inclusive os profissionais da psicologia. Mesmo porque muitas pessoas com boas intenções acabam por preconceito, conceitos equivocados e crenças piorando em vez de ajudar. Na verdade, não é uma história, ela vai colocando em termos de que ela acredita que é uma angústia. Ela coloca numa linguagem mais infanto-juvenil. Eu só transformei aí para a questão psicológica em uma linguagem um pouquinho mais adulta. Mas exatamente em cima daquilo que ela coloca e daquilo que eu acredito que é interessante. Espero que vocês tenham gostado, que tenha de alguma forma ajudado vocês. E o próximo vídeo vai ser O Gigante Tem Depressão. Eu só vou mostrar para vocês, mas eu vou falar no próximo vídeo. Só vou mostrar para vocês a simpatia da gigante. Até o próximo olhar.